Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos a análise dos preços da Bitcoin com o nosso software Wild Horses e dados do mercado agora. Nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto às sextas e aos domingos. Aos domingos nós temos o especial Altcoins, onde fazemos a análise então dos pares Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash cotados em BTC. Vamos então aos gráficos. Antes de iniciarmos, não se esqueça de assinar o nosso canal e ativar as notificações para ser avisado de vídeos como essa edição que agora inicia. Nesse primeiro gráfico aqui nós temos o preço de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na Exchange Binance. Os preços estão enquadrados em canais que, segundo o nosso software Wild Horses, melhor representam o seu comportamento. Nós vemos aqui uma leve configuração de alta, onde nós estaríamos aí no que pode ser indicado como uma navegação aqui orbitando no topo do canal, num subcanal de alta, passando aqui por esses fundos e aqui junto ao topo. Então, uma configuração bastante positiva. O outro aspecto positivo, a gente vê aqui que essa última alta foi associada aí com mais volume, acima de 1.5 desvios padrões acima da média, bastante interessante, bem maior aqui do que as últimas movimentações, na casa de um desvio padrão e logo abaixo disso. Então tivemos aí praticamente aí do dobro da diferença relativa à média, sempre claro nos últimos 59 dias, então essa é uma janela móvel aí que a gente vem deslocando. E isso aí pode estar mantendo os preços aí, quem sabe aí fazendo novos testes. Segundo o analista Charles Nenner, que a gente acompanha, ele tem uma hipótese aí de que os preços podem vir a fazer o topo em 9K6, nós já vamos mostrar, corresponde àqueles topos semanais que a gente teve. Nós vamos mostrar isso aí no mercado agora, ali no final da nossa análise. E nós acreditamos então que em função desses dois nuances nós poderíamos estar perto do fim. Tem uma outra característica que nós vamos mostrar relativo à volatilidade. Sem mais delongas então, vamos então à nossa predição para o final do dia de hoje. E aí a gente vê aí a possibilidade de 8K8, né, bastante abaixo dos níveis atuais, em torno aí de $400. A gente lembra aí que nós estamos com essa movimentação aí intraday, que não é capturado, então esse nosso software aqui, ele capturou a movimentação a partir dos dados de fechamento às 21 horas, horário de Brasília, então nos últimos dias e sempre os últimos 59, e ele coloca aqui uma região admissível de 8.731 até 9,34. Então, estaria prevendo um recuo considerando os níveis atuais e um leve recuo, então, considerando o último fechamento. Ele insiste nisso. A gente lembra que ontem ele tinha uma predição um pouco menor, mais perto aí, logo abaixo dos 8K8. E agora ele continua então com uma predição menor, porém algo acima da anterior. Nossa margem de erro segue 1,84, 79% da variação dos preços de um dia para o outro, e tão importante quanto a correlação segue bastante baixa, em torno de 25%. Dos preços estão sendo determinados pelo volume, então nós teríamos aí outros fatores e provavelmente em função dessa alta volatilidade que a gente vem experimentando, a gente começa a ter esse gap aí que vem preenchendo esses outros 75% faltantes. Então, resumindo, nossa expectativa 8K8 para o final do dia de hoje, 21 horas, horário de Brasília. E a gente começa o nosso giro no mercado. Começamos aí com Lifecoins, blockchain e criptoeconomia. Good Dream chega ao fim, deixando investidores sem receber. Já dizia o poeta, muitos outros se seguiram, muitos outros seguirão. CoinMarketCap. Nesse momento aqui, o benchmark para Bitcoin valorado em 9.296, Ethereum 273, leve alta em relação aos últimos dias, em relação aí também à última hora, faz bastante tempo aí que a gente não vê Ethereum aí com essa configuração. Vamos ver se numa correção se ela resiste, isso é um importante teste. Ripple aí acumulando aí valorizações ao longo aí dos últimos dias também, 43 centavos, então tendo aí praticamente 10% aí nos últimos dias, quem sabe aí nos últimos 10 dias. Litecoin 133, aparentemente fez aquele pico que a gente tinha imaginado, quando estava aí no 138, ela recuou, subiu novamente aí com essa alta que a Bitcoin teve, e agora aparentemente ela vem recuando. Bitcoin Cash aí também fazendo uma alta mais expressiva que a Ethereum, $431, excelente valorização também, principalmente acumulada aí nesses últimos 5 dias. E EOS rompendo para cima a marca então dos $7, ainda abaixo do topo aí, não necessariamente o topo histórico, mas o topo recente aí na casa dos 8, nos corrijam caso assim não seja. E Binance Coin então
buscando aí mais uma visita ao seu topo, 35 dólares, 33,87 nesse momento. Vamos dar uma olhada no volume. BitMEX 4,3 tri, Binance 1,7 e OKEX 1,4. Então volume bastante fraco. Pelo volume nós já teríamos recuado, nós provavelmente estaríamos aí rente aos 8K. Aliás, outros tempos, esse era o volume que nós tínhamos na casa dos 3, 4K. Não necessariamente nós temos que voltar para aquela casa, mas isso mostra aí que com esse volume, em geral, os preços orbitam dentro de uma zona de conforto e nós não acreditamos que a zona atual assim seja. Tá? Então, apesar da BitMEX estar com volume elevado, Binance e OKEX são voto contra em termos de estabilidade dos preços, apesar da direção atualmente estar positiva. Vamos entrar no mercado agora e chamar atenção exatamente para isso. O que nós vemos aqui? Estamos no Binance, Bitcoin cotado em Tether, gráfico, tempo de gráfico 1 hora. E aí eu chamo atenção aqui para essa trajetória aqui que a gente vem tendo aqui nas últimas horas em ascensão, e aparentemente agora aqui ela vem tendo um pouco de dificuldade, apesar de ter feito um rompimento aqui do último topo. Nós conseguimos operar algo acima disso, estamos fazendo um topo aí nas últimas 24 horas aí de 9.379, praticamente aí 9.400, então quase dá para dizer que fizemos um teste aos 9.400 e a gente vê aí a reação que ocorreu depois disso. Foi um enorme candle aqui de baixa que nos jogou quase aos 9K, então agora estamos aí nos recuperando, mas vale notar como a volatilidade aumentou aqui nas últimas horas quando nos aproximamos aí dessa região, mas os 8K8 têm sido aqui praticamente intactos, aqui todos os fundos têm ficado acima disso, em especial aqui ao final do fechamento dos candles, né, do tempo de candles, mas mesmo aqui intra-hora nós estamos aqui todos eles acima dos 8K8, então o 8K8 vem sendo aqui mantidos, preservados aí nessa movimentação. A gente pode considerar isso aí um fundo forte aqui para nós, pelo menos por enquanto. Seria aqui uma primeira linha. Depois, evidentemente, a gente tem aqui o 8K6, 8K4, 8K2 e, claro, aqui os 8Ks, tá? Vamos dar uma olhada então na perspectiva diária. A gente acabou não comentando o volume, mas o volume está um pouco menor do que os picos, por isso a gente não acredita aí muito em novas altas para os níveis atuais. Vamos fazer essa visitação aqui. A gente pede desculpa, a gente acabou esquecendo de comentar isso. Vamos voltar aqui. A gente vê aqui o volume elevado. Nós não estamos aqui com o volume de fundo aqui de nível que a gente tinha, nós estamos acima disso, praticamente o dobro, tá? Nos últimos candles aqui, porém nós não acreditamos que seja um volume capaz de nos romper aqui o 9.400. Nós precisaríamos aí volume de ordens maiores, como aqui nós tivemos aqui às 12 horas aí do dia 12, como nós tivemos aqui, quem sabe aqui às 18 horas do dia 14, como nós tivemos aqui às 2 da manhã do dia de ontem, desse domingo, tá? Então a gente pode ver aqui que os grandes candles de alta aparentemente ficaram para trás. A gente está tendo agora aqui uma dominância dos candles de baixa quando se fala de maior volume. A gente acredita que precisaria de ordens desse nível aqui para cima para estar tentando algum rompimento. Claro que isso pode acontecer, uma entrada aí de capital, mas por enquanto aí, né, de movimentação, mas por enquanto aí a gente não está vendo. Então é muito provável que a gente fique oscilando dentro desse range até que o volume ou aumente ou caia para níveis no qual ele não se sustenta. Vamos agora sim dar uma olhada na perspectiva diária. A gente está vendo aí, temos ainda 3 horas e meia até o final do dia de hoje, então praticamente todo o dia aí já está percorrido. 7/8 do dia, ainda temos 12% do dia aí para sua conclusão, às 21 horas horário de Brasília, porém estamos aí, então com um volume menor do que o dia anterior, e é exatamente por isso que a gente está vendo aí uma dificuldade de rompimento. Nós precisaríamos um dia tanto quanto o volume do dia anterior para continuar fazendo novos topos, na nossa opinião. Vamos dar uma olhada então na perspectiva semanal. Antes disso, a gente chama atenção aqui também na perspectiva diária como a volatilidade começou a aumentar, enquanto antes ela era muito pequena ou tinha uma direção, e agora ela está assumindo aí movimentações em ambos os sentidos, tanto para cima quanto para baixo, o que dá uma ideia de maior volatilidade nesse mesmo intervalo de tempo. E aí a gente chama atenção então para a semana. Estamos aí
3 horas e meia para terminar então o primeiro dia dessa semana, o primeiro período de 24 horas, e a gente está dando uma olhada no volume que temos até agora. A gente tem potencial para igualar ou até superar as 2 semanas anteriores aqui em volume, caso a média ao longo dessa semana seja como a média verificada até agora. Isso aí é importante, isso aí é o que dá, na nossa opinião, energia para a movimentação, mas a gente chama atenção então para alguns pontos. Como nós comentamos, 9K6 é praticamente aqui o topo que nós tivemos aqui naquela semana do dia 30 de abril de 2018. Tá? Então praticamente aqui o topo não intrasemanal, tá? Mas do fechamento da semana. Então 9K6 aqui, então aqui estaria o topo, nós estamos bastante perto disso, agora aqui praticamente 9K13, então teria aqui um upside muito pequeno. Um upside muito pequeno ainda no preço da coin. A gente está falando aí de $300 em praticamente aí 9.300, né? Então, divide por 10, divide por 3, nós estaríamos falando aí de 3% de alta, então teria um upside muito pequeno, 3, 4% ainda de alta. E nós acreditamos aqui que seria muito difícil a gente fazer o rompimento com esse nível de volume. Nós acreditamos que precisaríamos superá-lo, pelo menos ter uma semana consequente aqui de volumes da mesma ordem que da semana anterior, candles de alta, evidentemente, tá? Outro ponto que a gente chama atenção, então, além da proximidade do topo dessa movimentação aqui, que fez um cap aqui na nossa alta, limitou a nossa alta e nos jogou novamente para baixo, o que poderia acontecer novamente aqui, a gente chama atenção aqui para períodos de baixa volatilidade que a gente teve, depois salto súbito, baixa volatilidade, aqui baixa volatilidade, mas com direcionalidade clara, ou seja, uma direção de alta, e agora aqui nós estamos com uma volatilidade maior. Esse período de volatilidade maior aqui acompanhou aqui mudanças de direção, ó, em especial aqui. Logo que nós fizemos o fundo, nós tivemos um período aqui de grande volatilidade também. Evidentemente, a elasticidade aqui dos preços é menor, porque o nível dos preços era menor. Nós estamos aqui 1/3 dos preços, então se for fazer proporcional, nós estamos a 1/3 dos preços com 50% da variação, então é bastante volátil aqui, bastante volátil aqui. Então essa volatilidade, na nossa opinião, ela é típica de final de movimento, então a gente poderia estar perto aqui de um recuo. Claro que nada impede dela continuar subindo, mas nós vamos precisar então mais volume do que apresentado anteriormente. A gente volta a lembrar essas últimas semanas aqui, esses últimos períodos de 30 dias, últimas 4 semanas aqui, elas estão entre os períodos com mais volume na história registrada aqui nesse gráfico. Ela só perde justamente para essa visita ao fundo aqui que nós tivemos. Então, esperar mais volume quando nós já estamos dentro de um período de dias aqui que praticamente tiveram mais volume em todo o histórico é algo pouco provável, embora possível. Então a gente tem que contar com possibilidades maiores de ocorrência. E o que a gente vê? Que o volume vai ser um volume ordinário, a gente vai estar sujeito aí a um recuo. Até onde pode ir esse recuo? A gente volta a lembrar que dentro da nossa interpretação, acima de 6.500, abaixo de 10K, eles podem fazer o que quiserem. Nós estamos bem próximo desse topo e a gente acredita que a gente vai entrar num ciclo descendente. E a gente pode estar fazendo fundo em qualquer um desses limites aqui, vai depender da força. Quais seriam? Os 8K4, aqui 8K2, né? Nessa região 8K2, 8K4. Aqui nessa região aqui 7K2 também, nessa limite aqui 7K2, 7K4 aqui essa região também, ou seja, $1.000 abaixo, né, 1.000 tethers abaixo, como queiram. E aqui então mais adiante aqui no 6K5, então a gente poderia estar fazendo uma visita ali. De outra forma, a gente poderia estar fazendo uma visita ao 7K5 aqui, que foi o fundo dessa nossa movimentação aqui também. E daí nós substituiríamos então uma trajetória altista por uma trajetória horizontal dentro dessa região ampla 7K5, 9K. Isso são as possibilidades. Então, assumindo que a gente estaria chegando aqui num fim de curso, a gente reverteria a trajetória e faria fundo em algum lugar, determinando então uma região dentro da qual ele ficaria orbitando até conseguir rompê-la em um dos dois sentidos.
Nossa perspectiva dentro é um eventual teste ao 6K5, confirmando isso aí como fundo da trajetória, mas é muito cedo para falar isso agora. De qualquer forma, a nossa expectativa é que a movimentação está no fim e os indícios disso é o baixo volume, a alta volatilidade e a proximidade aqui com um topo de movimento em períodos anteriores. O conjunto disso aí nos dá um viés de baixa para essa semana, embora nesse momento aqui estejamos aí sem esse viés, dentro da expectativa diária, a gente continua subindo, um volume razoavelmente forte e nós rente ao topo da movimentação. Pessoal, essa foi a nossa análise para o dia de hoje. Nós agradecemos a atenção, nós agradecemos a audiência, agradecemos as sugestões, em especial aí que foi nos sugerido estudar um pouco mais contratos. Aí a gente quer dar uma olhada então no contrato da BitMEX. A gente não tem como colocar uma data nisso, mas a gente vai dar essa olhada. Pessoal, muito obrigado a todos, muito obrigado pela atenção. Não esqueça de assinar o nosso canal, ativar as notificações. Qualquer coisa que nós falamos que não ficou claro, por favor, coloque as perguntas nos comentários. E se alguma coisa que nós falamos vocês consideram interessante, não se esqueça de compartilhar com colegas e amigos, nós agradecemos. Antes de encerrar, eu preciso perder sempre que tem uma crise? Não. Vocês encontram o link na descrição desse vídeo. Tchau.